Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Conte-Léo, programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Participe lá do nosso canal do YouTube, se inscreva, né? Faça a sua inscrição e você poderá assistir a qualquer momento, quando bem desejar e entender. Se não puder ver ao vivo, todas as lives que estão lá arquivadas no nosso canal Papo Conte-Léo. Basta ir lá, Papo Conte-Léo, e fazer a sua inscrição. É o bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim, diversos segmentos aqui no Instagram, @Antônio de Lemon. Bom, se você não pode se inscrever porque não tem acesso a YouTube, você pode pelo menos ouvir a entrevista no podcast Papo Conte-Léo, porque os áudios são todos colocados lá, né? Se não tiver condições de ver com imagem, você pelo menos escuta, mas você ouve a entrevista do nosso convidado do dia. Hoje o nosso convidado é Anderson Martins, jogador que foi revelado aqui no Vitória e hoje está no São Paulo Futebol Clube. Vamos contar um pouquinho da história dele, que tem uma passagem bonita, uma carreira bacana mesmo, com 32 anos de idade, mas uma carreira vitoriosa. Né? Acho que ainda tem muito para queimar, né? Porque é um profissional responsável, aquele que gosta realmente de trabalhar. Eu imagino que ele ainda não pense em parar com o futebol, né? Acredito que não. A gente vai tocar nesse assunto na sequência do programa. Anderson Vieira Martins, ele é de Fortaleza, tem 32 anos. E aí, Anderson, a minha primeira pergunta e boa noite para você é: como é que você veio parar no Vitória? Vamos pegar a sua carreira lá de trás, para a gente chegar até os dias de hoje, tá? E aí a gente conversar sobre você, sobre o futebol de um modo geral. Então, como é que você veio parar aqui em Salvador, na base do Vitória? Boa noite, Anderson. Boa noite, Léo. Tudo bem, cara? Satisfação de Tranquilo. estar participando aí do teu programa. Então, eu cheguei ao Vitória em 99, né? Uma época muito boa do Vitória aí. Tinha uma grande equipe. E o Vitória tinha uma fama muito grande, né? Na época de revelar jogadores na base. E minha história começou quando eu fui fazer um jogo lá que um amigo meu me convidou. E lá tinha, nesse jogo foi um olheiro do Vitória, né? O Pastore, que tinha. Giacomo Pastore, né? Já Acho com que o era o nome Pastore, desse né? aí. E ele me viu, né? Viu qualidade e disse: Não, antes eu quero te levar lá para você fazer um teste. Aí fui pro Vitória, fiquei uma semana lá, fiz os testes lá. Na época era até o professor Edgar, na época, e ele me aprovou, né? Saudoso Edgar aí, que foi um cara que me ajudou bastante no futebol, na minha chegada aí no Vitória. E a partir daí fui seguindo minha carreira, né, no Vitória. O Vitória me deu toda a condição de treinamento. A estrutura do Vitória naquela época era referência, né, para todas as equipes de base no Brasil. E foi assim, aí fui fazendo o meu trabalho, né, as coisas foram acontecendo e graças a Deus consegui construir uma história aí vitoriosa e consegui me profissionalizar. Uhum. Você chegou aqui, você tinha quantos anos, Anderson? De lá eu tinha 11 anos, cara, ia fazer 12 na 11 época. anos. Uhum. Fui bem cedo. Foi uma briga grande aí com meus pais, minha mãe me liberar. Mas Eles não eles. queriam que você jogasse futebol ou era Não, porque mais pela era idade, né? longe de casa? Eu acho pela idade, né? Ficar longe Uhum. dos pais e, assim, né? Ficar aquela indecisão. Mas também eles não queriam que um dia, né? Eu fosse cobrar deles. Ah, por que vocês não me deixaram, né? E é tanto que quando minha mãe vai comentar alguma coisa sobre a minha ida ao Vitória, né, que eu fui muito cedo, ela sempre comenta sobre isso, fala, se eu não tivesse deixado ele ir para lá, provavelmente ele poderia me cobrar, né, dizer que foi culpa minha de não ter deixado ele jogar futebol. E graças a Deus eles me apoiaram, né, e as coisas deram certo. Uhum. Ou seja, você já tem 20 anos de carreira. Você chegou aqui com 11, está com 11 para 12 e está com 32, não é isso? 32, 20 anos vai fazer. Uhum. Antes, qual foi o momento, quando você chegou aqui na base do Vitória, qual foi o momento que você sentiu que as coisas realmente iriam dar certo para você? Porque fica aquela incerteza pela idade, pela pouca idade e tal. Foi a partir de que momento que vocês, bom, eu acho que eu estou no caminho certo e que vai dar certo? Então, Tila, assim, a divisão de base é aquela coisa mais do sonho, né? Quando você chega cedo, principalmente entre os seus 12 até os 15 anos, é mais a questão do sonho, né? Da criança, né? Do adolescente ali, de jogar o futebol, de apresentar ali, tipo, tá desfrutando, né? Do futebol em si. Mas a partir do momento que você começa a virar juvenil e depois
logicamente vai para os juniores, né, a coisa começa a ficar mais séria, né? Eu costumo dizer que é o funil do futebol, né? Muitos colegas meus, até de grande qualidade, né, ficaram pelo meio do caminho justamente nessa transição, né? Não conseguiram por conta de oportunidades e N situações que acontecem no meio do futebol. E graças a Deus eu fui feliz, né, nessa época da transição. Foi uma época difícil para o Vitória, que foi quando eu subi do juniores, né, juvenil, para o profissional. Na época o Vitória tinha caído para a terceira divisão e a nossa geração foi uma geração que começou a ganhar títulos, né? E ganhamos um torneio lá na Holanda, Copa Philips, e muitos atletas dessa geração, né, geração de 87, foram aproveitados no profissional. Então, é aquela questão, né? Você está preparado e também aproveitar as oportunidades, né? E graças a Deus eu pude aproveitar, né? Alguns dos meus companheiros também dessa geração aí conseguiram aproveitar as oportunidades que tiveram no Vitória e cada um seguiu aí a sua carreira. Quem foi que acreditou mais em você naquela época, no Vitória? Tilé, cara, eu passei um momento difícil no Vitória, né? Quando eu subi pro profissional, que foi nessa transição aí de que o Vitória tinha caído para a terceira divisão, em 2005, se eu não me engano, aí subiu boa parte da geração de 87. Então, nessa época, eu subi profissional. Quem me deu a primeira oportunidade foi o Arthurzinho, né? Um jogo até difícil lá no Arruda, com 80 mil pessoas. Na época, se eu não me engano, o Santa Cruz estava na primeira divisão, tinha mais de 30 jogos, era 20 jogos que não perdia lá. E eu estrei lá, não só eu, como alguns outros atletas, né, na época da base. Se não me engano, o Davi também estava na época. E assim, né, foi uma oportunidade. Logo depois eu desci para jogar um campeonato de junho e machuquei meu joelho, né? E assim, essa foi a fase mais difícil Uhum. na minha história aí no Vitória. E até hoje eu agradeço, né, as pessoas que me deram apoio lá, o pessoal do departamento médico, os fisioterapeutas lá, sempre que encontro eles, né, o pessoal da diretoria que ainda se encontra lá. E todo o pessoal, né? Sempre eu fui muito querido lá, as pessoas sempre me deram total apoio. Foi um momento difícil, mas graças a Deus, né? Deus colocou pessoas boas lá que me deu apoio, me deu também uma estrutura para me recuperar. E depois daí, né? Segui minha carreira, também tive a oportunidade quando eu voltei, né? Achando que ia ser difícil, né? Porque você machuca logo quando só profissional, você Uhum. fica naquela incerteza, pô, será que eu vou seguir a minha carreira aqui? Será que vou voltar da mesma forma? Mas graças a Deus me dediquei, né, na minha recuperação. O pessoal também que fez toda a minha recuperação aí, só tenho a agradecer a eles. E hoje eu estou jogando até agora por conta disso. Uhum. Você fez o seu primeiro jogo no profissional com quantos anos? Você lembra? Foi em 2006, Chile. Foi em 2006. Acho que, se não me engano, tinha 18 para 19 anos, se eu não me engano. Foi em agosto ou foi em setembro, se eu não me engano, de 2006. Eu joguei esse jogo. Você lembra contra quem foi? Foi contra o Santa Cruz lá. Foi Ah, esse, sim, foi esse esse que você jogo que citou a gente agora. empatou Uhum. lá de 2-2. Uhum. Não lembro exatamente a data, mas Uhum. foi em 2006. Foi um jogo difícil, assim, né? Que perdemos bastante zagueiros na época, estavam machucados. O Davi Luiz já jogava no profissional e depois eu subi, né? Aí eu acho que nessa época a gente fez zagueiro, ele e o Itamar. A gente jogou esse jogo bastante difícil, mas graças a Deus foi bom o cartão de visita aí. Bom, então seu primeiro jogo com 18 anos e você ficou no Vitória até que idade? Eu fiquei no Vitória até 2010, né? Em 2010 eu saí do Vitória. Então, eu fiquei de 99 até 2010. Foram quase 12 anos, né, de clube. Tá, então você deve ter saído mais ou menos com 23 anos. Isso, exatamente. Chegou com 11 para 12, né? Você Isso deve aí. ter saído mais ou menos com 23 anos. Você nunca foi muito contestado aqui, não. Muito pelo contrário, né? Você foi titular praticamente absoluto no período que você passou aqui, né? Eu tive muito problema com lesões, né, Tila? Uhum. Assim, eu não tive muita sequência, né? Mas assim, sempre os treinadores, quando vinham por Vitória, sempre me deram oportunidades, né? Eu lembro do Mancini, o Vadão, foram treinadores que eu consegui jogar mais aí, né?
E graças a Deus tive uma sequência, né? E em outras oportunidades de outros treinadores não joguei tanto por conta das lesões, né? Foi uma época também nessa transição que eu voltei, às vezes machucava a parte muscular e assim não consegui ter uma sequência, mas depois que voltei, né, a estar 100% foi quando eu tive essa sequência com o Vadão e com o Mancini, e graças a Deus consegui fazer um bom trabalho aí. É. Eu falei de contestação pelo seguinte, que geralmente o jogador da base é muito contestado, mas eu não me recordo de você ter sido contestado. Pelo contrário, porque você sempre foi titular, né? No período de profissional. No Vitória o pessoal da base é bastante cobrado, né, até pelo histórico do clube, né, de atletas que sobem para a base. A gente até brincava, né, com o Elks, assim, a responsabilidade da gente era muito alta. O Elks era um jogador aí que com qualidade imensa, mas sempre foi um cara que a torcida sempre cobrou, porque sabia, né, que ele tinha muita qualidade. Mas faz parte do futebol, a gente sabe que essas cobranças aí são importantes para a gente encarar novos desafios, né, com outras torcidas, com outro tipo de pressão. Eu acho que isso aí dá uma maturidade boa para os meninos que saem do Vitória. Bom, por minhas anotações aqui, eu acho que do Vitória você saiu para o Vasco da Gama, não foi isso? Isso, isso. Você foi comprado, você foi. Naquela época existia ainda o passe e tal. Como é que se deu a sua saída para o Vasco? Nessa época, eu acho que saiu eu e o Wallace junto, né? Eu acho que a gente foi adquirido, né, se eu não me engano, pela Trafic na época. Na época tinha direito de alguns atletas e ela comprou. O Wallace foi emprestado para o Corinthians, se eu não me engano, e eu fui para o Vasco. Aí foi mais ou menos a mesma época, em 2010. E no Vasco você ficou quanto tempo antes? No Vasco foi muito rápido, né? Assim, É. foi uma fase boa, né? Mas também foi muito rápido. Eu cheguei lá em janeiro de 2011 e saí em setembro, entendeu? Não chegou a fazer nem 8 meses, 9 meses, né? Quase, de clube. E aí fui vendido para o Catar. Aí fiquei lá no Catar um boa parte, fiquei 7 anos lá no mundo árabe. E nesses sete Sete anos aí, anos. 7 anos, e nesse intervalo eu passei 6 meses no Corinthians, que foi em 2014, né? Aí fiquei 6 meses no Corinthians, aí retornei novamente para lá, porque foi na época que meu filho nasceu, aí na época lá era complicado lá levar a família lá pro Catar, minha esposa queria ter filho aqui no Brasil, aí acabou que eu fiquei 6 meses no Corinthians. Você teve muitas dificuldades de adaptação lá no futebol do Oriente Médio? Não, não, não muito, né? Assim, graças a Deus na época eu costumo falar que Deus coloca pessoas boas no meu caminho, né? Colocou o Chamusca, que era o treinador na época, né? O Pérez Chamusca, que é aí da terrinha. E ele, na época, era o treinador aí, ele, assim, né, facilitou bastante a minha adaptação lá. Tinha comissão também de brasileiros e deram todo o suporte lá. Ele já tinha um tempo lá no mundo árabe e foi, eu acho que foi até rápido e boa, né, a minha adaptação lá. Você sente, você pode dar um testemunho se você acha que o jogador de futebol brasileiro é mais respeitado lá fora do que aqui mesmo? Como é que foi a É, sua convivência lá no mundo árabe? O respeito deles para os jogadores brasileiros? Porque tem levado muita gente, né? é, o- os jogadores brasileiros são muito requisitados, né? Assim, toda parte do mundo aí tem, se você for fazer uma pesquisa aí, tem jogadores, né? E realmente o árabe ele gosta muito de jogadores brasileiros, né? Pela forma de jogar, né? Pelo também o histórico do futebol brasileiro. Eu acho que aqui no Brasil a questão mais é a forma, né? De como às vezes as pessoas esquecem rápido, né? Quando o jogador passa pelo clube e fez uma história, eu acho que o pessoal de fora, eu acho que ele tem um pouco de respeito, né, em relação a isso, respeita a história do jogador. Aqui não, né? Você tem que estar sempre dando resultado, e às vezes as coisas não acontecem como quer, acha que tudo acabou, né? E às vezes não tem uma sequência. Às vezes um jogador pode criar uma história muito bonita no clube e por conta dessa questão cultural, né, do nosso país, pode interromper uma história bonita, né? E tá cada dia ficando mais difícil, né? O jogador ficar tipo 10 anos no clube.
construir uma carreira, né? Não só pela parte financeira também, mas também por essa cobrança, né? Às vezes tem um insucesso, a torcida começa a pegar um pouco no pé e o cara poderia ter construído uma história muito mais bonita, né? E o clube com certeza seria beneficiado por isso e acaba quebrando esse ciclo, né? Essa é a minha opinião em relação a isso. Eu acho que o grande problema aqui no futebol brasileiro, desculpe dar um pitaco aqui sobre isso, é a cornetagem, né? Porque você aqui é ídolo hoje, digamos assim, o jogo de anteontem ou de ontem, você é ídolo. Mas 3 dias depois do outro jogo você passa a ser vilão, de uma hora para outra, assim, ninguém tem memória, não guarda na memória, né? E às vezes se perde até o respeito pelo profissional, porque você não vai ser 100% a carreira toda. Claro que vai acontecer alguns altos e baixos na carreira, uma carreira de 20 anos, não pode, não tem como ser 100% o tempo inteiro, né? Então, acho que um problema que existe aqui no Brasil é muita cornetagem, tá? Na minha ótica, entendeu? Bom, Difícil, né? A gente tem que eu conviver com isso. imagino, por exemplo, como é jogar num Corinthians, que é uma panela de pressão daquelas, né? E atualmente no próprio São Paulo. É panela de pressão. Corinthians é um grupo muito difícil, com aquela torcida da Gaviões da Fiel, né? O São Paulo, com relação ao torcedor, até pensei que era mais calmo, mas ano passado eu passei uns 15 dias na casa de Jean, e ele me levou, na época a esposa dele me levou uns 3 jogos no Morumbi, né? Fui assistir uns 3 jogos, inclusive 2 deles contra o Bahia, que teve aquela sequência de 3 jogos quase contra o Bahia, né? E a cornetagem realmente é um negócio extraordinário. O cara nem errou, o cidadão já está gritando, achando que o cara errou. Quer dizer, a avaliação individual de cada torcedor é um negócio cômico, né? O cara vê de uma situação, quando profissionalmente, se fosse analisar, a situação é outra, completamente diferente. Mas que o coração não deixa o cara ver a razão das coisas, né? Então eu fico imaginando assim, a pressão que é. Acho até que bem maior do Corinthians do que do São Paulo. Você falou que passou 6 meses, não foi no Corinthians, alguma coisa assim? Uhum. Não. No Corinthians passou quanto tempo? Eu fiquei 6 meses lá. 6 meses. Então, eu peguei bem o seu raciocínio. Então, eu fico imaginando, por exemplo, eu não gostaria de ter um filho meu jogando num clube desse. Sinceramente, porque você sai de casa e está arriscado até morrer. Como é que se pode fazer futebol dessa forma, rapaz? Futebol existia na antiga Fonte Nova, uma placa ali no platô, o esporte faz amigos. Mas de repente virou para o esporte fazer inimigos, de uma hora para outra. E está ficando cada dia pior por causa das redes sociais. Ninguém respeita mais esposa. Esse ponto que eu ia falar, né? Assim, não muito. São outros tempos, é verdade, outras São épocas. outros tempos, né? Uhum. Antigamente não tinha nessa parte de redes sociais e eu acho que isso tem cada dia mais alimentado, né? Esse ódio, essa situação que tem gerado esse tipo de coisa, né? Tipo, inflama, né? Às vezes um comentário numa rede social inflama a torcida, os torcedores, e acaba criando esse tipo de situação, né? Mas, como você falou, são novos tempos, as coisas têm mudado, e cabe a nós atletas se adaptar, né? Não é o que a gente queria, né? Mas tem acontecido, né? Tomara que... Eu sou também um cara bastante saudoso, né, do futebol de antigamente, como você falou aí, que as pessoas iam para o estádio para torcer, não para tipo, descarregar, né, todo o Recriminar sentimento, alguém, né, né? Não se ia para recriminar alguém, não se ia para soltar o condenar. ódio, mas para torcer, né, o resultado, ele faz parte do jogo, né, você ganhar, perder, como na vida também, às vezes você ganha, você perde, mas o importante é você ser feliz, estar ali aproveitando o time que você torce, né, e não criar esse ambiente aí que quanto mais você alimenta esse tipo de sentimento, é pior, na minha visão. Sem dúvida nenhuma. E o pior, o pior é que está piorando. Está piorando, né? O pior é esse, né? Porque redes sociais foi inventada para uma coisa, mas ela hoje é usada de outra forma completamente De outra diferente. forma, A finalidade mudou de uma hora para outra, né? Era uma em coisa para vez de aproximar. aproximar, ela cada vez mais Está afastando. distancia as pessoas, né? E cria situações ruins. Se você tem alguém que é a sua referência no futebol? Cara, no futebol, cara, eu tive bastante pessoas, cara, mas tem uma pessoa assim que eu aprendi muito, né? Assim, no meio do futebol, é uma pessoa que é meu irmão, que assim, costumo falar que ele é um segundo pai para mim, né? Que na época que eu tive no Vitória.
Acho que é uma figura bastante conhecida aí no Vitória, que é o Tuquinha, né? O massagista. A gente criou uma amizade bastante legal lá. Grande E figura, Tuca. grande figura. Tuca é um daqueles caras, deu uma travada aí na internet de Anderson. Tuca é um daqueles caras que só veio para somar, né? Apesar de tantos problemas e tantas dificuldades, é o cara que só veio para somar na vida. É incrível isso. É tão sofrido, mas que. Eu estava dizendo aqui antes, não sei se você estava ouvindo aí, que travou um pouquinho a sua internet. Cravou que é. Estava dizendo aqui que Tuca é um desses caras, desses seres humanos que veio à vida para somar, A para somar, marcar sua passagem, apesar do sofrimento dele. Né? Não, eu acho que o legado que ele deixa é isso, né? A forma como ele encara a vida, né? A gente sabe das dificuldades, mas em nenhum momento você vê ele triste, né? Por conta do que ele tem, né? E como ele construiu a vida dele, né? E dentro do clube, o respeito que ele tem das pessoas que passaram pela vida dele, eu acho que isso aí é o que vale na vida, né? Eu acho que ele é, assim, uma das pessoas que eu posso dizer, né? Claro, depois de Deus, meu pai e no futebol, assim, eu posso dizer que ele é, assim, uma figura que marcou bastante, entendeu? Assim, pela convivência que eu tive, né? Pela amizade que a gente tem até hoje. Uhum. Para você ver como são as coisas. Anteontem eu entrevistei aqui o Marcelo Moita, que é um jornalista que Uhum. nasceu de um parto de 5 meses e já nasceu cego e não ouve. Ele, inclusive, botou a cabeça 2 vezes assim de lado para eu ver que ele tinha um aparelho aqui para poder ele fazer ouvir. Enxergar não teve jeito, mas ele escuta através desse aparelho. Um exemplo extraordinário, Marcelo Moita. O canal dele é Futebol Paixão Cega. Ele me Uhum. lembra muito Tuca. Só que Tuca é uma figura assim, muito mais alegre, né? Uhum. Também talvez pelo meu pouco relacionamento com o Marcelo, ele talvez não tenha ficado muito à vontade, não sei. Mas Tuca é uma figura espetacular. Foi É, ótimo você registrar isso aí, para dizer isso aí, porque Tuca realmente. Eu vou até é. convidar a Tuca para fazer uma live com ele, viu? Que Tuca Não, realmente. Tuquinha é muito fera. Tem muita história aí, tem Tem. muitos exemplos aí de vida, né, também. Uhum. E voltando um pouquinho na passagem no Oriente Médio, eu devia ter encaixado essa pergunta na hora que quem estava falando sobre essa panela de pressão de Corinthians e São Paulo. Então, lá no Oriente Médio existe essa panela de pressão ou o atleta ele trabalha de forma muito tranquila, não tem esse tipo de cobrança? Então, de lá no mundo árabe é muito tranquilo, né, do que a gente vive aqui no futebol, né? Às vezes até o jogador que está lá no mundo árabe, o cara sente até a falta. Poxa, quero sentir um pouco a pressão do futebol brasileiro, né? Quando chega aqui, vê que a coisa é de outra forma, às vezes aí começa a sentir saudade de lá novamente, né? Então, assim, né, são lados opostos, né? Lá é muito tranquilo, a questão de torcida, né? E tem pouco público também lá. Eu acho que o pessoal lá aproveita mais o futebol como uma paixão, né? Assim, acompanha mais por isso. Digamos que nem tanto, nem tão pouco, né? É, Nem tanta pressão daqui, como também não tão pouco de lá. Porque nem tão realmente, pouco. quando existe uma certa pressão, digamos assim, não vou dizer incomodada, mas uma pressão que não seja tão violenta como a que nós estamos vivendo, é até bom que você falou uma coisa certa aí. Mexe no cara, né? Bom, eu tenho que. Mexe no atleta. Ser um pouquinho pressionado, mexe no atleta, e eu acho que de forma positiva, porque você aí fica sempre em sintonia, mas não precisa ser tanto como aqui e nem tão pouco como lá. Não, a cobrança é válida, né? Na vida ali É, você só cresce com a cobrança, você aumenta o seu nível, né? A questão que você tocou aí é a questão da violência, né? Que é o que preocupa, né? A boa parte dos atletas, né? Das pessoas que estão envolvidas no futebol. uhum. É, você tem algum hábito que te mantém assim, focado na sua carreira, na sua profissão? Ou você já está hoje em dia tranquilo, não se preocupa mais com esses detalhes? Mas existe algum hábito em você? Tiver, cara, eu sempre fui um cara muito regrado na minha vida, né? Assim, sempre levei muito a sério a minha profissão, né? Porque, como você falou aí, já são 20 anos, é a minha vida isso aqui, né? Os hábitos que eu levo é a questão mesmo de se cuidar, né? Como atleta, né? Cuidar da parte física, entendeu? Não perder noite. Eu sou um cara bem caseiro aqui e procuro seguir a risca, né? Questão de alimentação, tudo. Porque para você ter uma carreira longa, se você não se atentar para isso, você acaba ficando para trás, né, e perdendo as oportunidades, está jogando também em alto nível, né? Hoje o futebol, infelizmente, se você não se cuidar nessa parte de extracampo, fica muito difícil você construir uma carreira sólida por bastante tempo.
É isso que eu levo, são coisas mesmo de se cuidar, dormir cedo, entendeu? Não ir para a noite. Eu acho que isso que faz o atleta, né, ter uma carreira mais de sucesso e aumentar, né, seu tempo. Uhum. Eu costumo dizer para os mais novos que estão começando e alguns que estão sob nossos cuidados o seguinte: seja sempre focado, seja sempre responsável, porque hoje em dia não adianta ser só jogador de futebol. O cara tem que ser atleta. Atleta. Jogador de futebol, eu acho assim, qualquer um pode ser. Existem quase 700 clubes no Brasil, né? Aí o cara joga num timezinho lá pequeno de algum lugar e se diz jogador de futebol. Então, por isso que eu digo, qualquer um pode ser. Mas ser atleta são poucos. E é justamente isso que você falou aí, é a receita do sucesso. Hoje a gente vê vários treinadores que estão abordando treinamento mental, né? Aqui na Bahia tem um cara extraordinário chamado Wellington Júnior. E ele bate muito nessas coisas. Olha a responsabilidade. Ele, inclusive, faz live 6 horas da manhã. Eu não conseguiria fazer nenhuma live 6 horas da manhã. Eu acordo cedo, mas fazer live 6 horas da manhã. Mas pra você ver, o que ele mostra, a live dele, ele leva assim, uns 21 dias fazendo um determinado programa, depois ele muda o programa de novo para um outro assunto. E essa que ele está fazendo, ele diz que é saindo do casulo, né? O cara está lá escondidinho, tal, acomodado, tal. Mas se o cara não busca motivação, se o cara não busca, né, objetivos, ele vai ser jogador de clube pequeno mesmo, jogador que o cara tem que ter objetivo na vida, né? Agora, que seja sempre voltado para ser atleta. Se for atleta, um bom atleta, eu acho que ele tem boas chances na carreira, né? Agora, o cara que quer pela curtição, só tá na mídia, não sei o que. Eu sempre conto uma história que meu compadre Dico Maradona já me contou no Papo Contilé da Rádio Metrópole, né? Eu sempre eu me lembro disso, que um menino fazendo um período de teste no Bahia, no primeiro dia, o menino entrou no campo e aí vai o Dico já com a apito, ia começar a parte do treinamento. Dico percebe que ele ia dar o toque inicial do Baba, né? Ou do Baba, não, do treinamento, desculpa, Baba, imagina. Do treinamento, ele puxa de dentro do calção. Deus sabe lá como, porque esse short de treinamento não tem bolso, né? O cara puxa um celular para fazer uma selfie dentro do campo. Aí eu digo, meu filho, você vai fazer uma selfie? Professor, preciso mostrar à minha família que estou fazendo um treino no Bahia. Outra geração. Pela mídia, pô. A gente tá cada dia até tá com descontrole, né, nessa parte aí de essa nova geração, né? Eu vejo dessa forma. Hoje tem a necessidade, né, de querer aparecer, de querer ser aceito, de querer estar. A sua aceitação vai partir do trabalho, né? Eu parto muito desse princípio, entendeu, Tilé? Uhum. Acho que o trabalho ele mostra, né, aquilo que você se dedicou, né? Se você se dedica para uma coisa, você vai colher os frutos, né? Não adianta você estar querendo forçar uma coisa, ou então querer estar mostrando que é uma coisa, só para dizer que é, né? Como você falou, eu sou aqui jogador de futebol, mas eu tiro uma foto, sou jogador, mas será que eu pago o preço para ser um jogador de futebol? Será que eu me dedico para ser um atleta, né, de alto nível? Será que o que eu faço no meu dia a dia, né, do que eu venho fazendo, é o certo para me colher os frutos que eu quero, né? Eu acho que tem uma diferença do que você faz na frente das câmeras e o que você faz fora, né? É o que faz toda a diferença. E hoje em dia está tendo, não sei se no São Paulo tem tido isso, mas está tendo muito esse tipo de atividade com treinadores que procuram mexer com a mente, com o comportamento dos atletas. Eu vejo que alguns clubes já adotam isso, né? E isso eu acho que é a modernidade, vai avançar, isso vai avançar e vai avançar muito. Muito, Desde que seja realmente um bom profissional, que aí entram os aventureiros aí, os aventureiros é que nos deixam preocupados, né? O cara quer dar uma de conhecido, assim, de conhecimento e tal, aí às vezes até orienta mal. Aqui nós estamos com o Wellington Júnior e com o ex-jogador fazendo esse tipo de trabalho, Dudu Cearense, que faz um trabalho belíssimo também. Dudu está nessa pegada aí agora. E eu acho que isso é uma coisa que realmente vai ser de muita importância e de muita influência para jovens jogadores que estão começando. Até porque essa meninada de hoje já chegou com a internet. Com essas, por exemplo, não é da minha época. Eu pouco sei mexer aqui em alguma coisa de internet. Eu mexo no basiquinho. Eu mexo no basiquinho. Né? Mas se eu der aqui a minha sobrinha neta de 5 anos no celular, talvez ela faça coisa melhor do que o que eu possa fazer. Entendeu?
Bom, mas é outra história. Vamos em frente. E com relação à imprensa, por exemplo, você vê um tratamento de imprensa que, como a de Salvador, por exemplo, em que sentido com relação ao eixo Rio-São Paulo? Então, Tilete, Como é que aqui você teve essa convivência e tem hoje, né? Teve aqui e tem hoje aí. a imprensa, assim, né? Todos os clubes no Brasil, né, tem uma representação, né, de torcedores e, logicamente, tem uma pressão, né, por conta desses torcedores quando não tem resultados, né? Claro, cada um com suas devidas proporções, né? Quanto maior o número de torcedores, né, e também a força do time, né, no cenário nacional e mundial, a pressão aumenta. Mas eu vejo que, como você falou, né, hoje, principalmente os atletas precisam disso, né, de saber como se comportar, né, de como ter uma relação com a imprensa, né. As coisas mudaram, né, nos dias de hoje, então os atletas precisam realmente saber lidar, né, com toda essa pressão, com a questão dos repórteres, né, como vai ser abordado, né, numa pergunta, como vai responder, que hoje tudo viraliza, né? Você fala uma coisa, o cara interpreta de uma forma e acaba virando uma polêmica, né? Às Uhum. vezes pega um cara da imprensa tendencioso, né? Passa uma, E não são passa, poucos. e passa uma coisa que na verdade não é, né? Até você se explicar, isso já viralizou, tua imagem já foi mal vista, né? E você que vai ter que se explicar muitas das vezes você não tem nem essa oportunidade, né? De dar a tua versão. Mas são coisas da profissão, né? A gente torce que, assim, né? Eu sou um cara que nunca fui muito discreto na minha carreira toda, né? Por onde eu passei. Eu acho que a discrição, ela faz parte, né? Da vida de um homem. O cara tem que mostrar um trabalho e o resultado do teu trabalho você vai colher, né? Você não precisa estar passando por cima de ninguém, você tem que ter ética, tem que ter respeito com as pessoas, que isso é que vai deixar o teu legado, a tua relação quando você parar de jogar futebol. Imagina se não for um cara que tratou mal os treinadores, tratei mal os meus companheiros, né, que eu tive contato, e depois, quando eu parar de futebol, né, que depois para, um dia todo mundo para, e aí, vou ficar o quê? Um cara que não vai ser bem visto, um cara que não vai ter o respeito das pessoas. Eu acho que isso não é legal, né? Acho que a gente tem Uhum. que brigar pela ética e por manter os valores, né? Que eu acho que isso que é o mais importante para o ser humano e para a vida das pessoas, né? Uhum. Em função disso, Anderson, tem muitos que gostam das redes sociais, mas tem outros que evitam. Por exemplo, eu fiz uma entrevista bacana mesmo lá na Rádio Metrópole com o Lucas Fonseca, zagueiro do Bahia, que ele Uhum. nem página tem, em lugar nenhum, justamente para evitar essa polêmica com o torcedor. Como é que você Exatamente. convive com redes sociais? Você gosta de alimentar informações? Como é que você mexe com isso? Então, até um tempo atrás, minhas redes sociais eram todas abertas, todas fechadas, né? Não tinha muito isso, né? Hoje eu uso, assim, não sou um cara também muito ativo nas redes sociais, eu não gosto de estar postando, né? Às vezes, desde por respeito das pessoas que me seguem, né? Às vezes quer acompanhar, quer saber como que eu tô, mas uso mais para acompanhar, né? Hoje você tem a necessidade, né? Hoje você não está antenado nas redes sociais, você não sabe o que é que está acontecendo, né? Então, eu uso mais dessa forma, mas também não sou um cara de ficar toda hora procurando. Às vezes tem uns atletas que, quando ganha, quer ficar vendo lá os elogios, quando perde, quer também ver o que o cara está falando. Acho que isso aí é muito. Para mim, não interfere em nada, entendeu? Porque se você se deixar levar pelos elogios, como para também as coisas que acontecem que você não espera, você acaba sendo moldado pelo que as pessoas pensam, né? Não pelo que você acha que é, né? Então é mais ou menos por aí que eu penso. Não tenho muito, não sou muito adepto muito às redes sociais por conta disso, né? Uhum. Você se sente já um atleta realizado ou você ainda está faltando algo na sua carreira para você conquistar, Anderson? De lá, cara, a gente ainda tem, né? Se você não sonha, você é um cara morto, né? Assim, Uhum. eu ainda tenho um sonho, né? Tenho objetivos ainda na minha área do futebol, né? Ainda quero
como você falou, ainda tem uma lenha para queimar ainda. Tem lenha E, para queimar porque é responsável, porque se cuida. é, A maioria não tem por causa disso, não se cuida, não tem responsabilidade nenhuma. Tem jogador que chega, e é fato, isso é verdade, chega saindo de uma noitada direto para o clube, para o treinamento, né? Que é uma coisa extremamente absurda, coisa de quem não pensa na profissão, do respeito pela própria pessoa em si. Mas como um cara como você, que se cuida tanto, né? Eu acho que você tem alguma ideia assim, de com quantos anos você quer parar? Ou já pensa nisso, ou nem passou pela sua cabeça ainda? então, eu sou um cara assim, né? Eu não quero que os outros me parem, entendeu, Dileque? Eu acho que porque de ficar passando vergonha não dá, não. Mas, assim, enquanto eu me sentir bem, né, assim, sempre procuro me cuidar. Eu acho que ainda dá para jogar aí uns 3 anos, 4 anos ainda dá para jogar ainda. Você tem contrato com o São Paulo até quando, Anderson? O meu contrato acaba esse final do ano, Tila. Hum. Meu contrato tá se encerrando e, e completo 33 já esse ano também, né? Vamos ver como é que vai ficar. Uhum. Qual foi o momento, digamos assim, mais feliz da sua carreira até hoje? Cara, tive vários momentos felizes, cara, mas assim, um dos momentos mais felizes foi, assim, né, o que marcou, né, na minha carreira foi um título com o Vasco, né, na Copa do Brasil lá. A gente criou um ambiente muito legal lá no Vasco. E, assim, são momentos que a gente gosta, né? São momentos vitoriosos, eu acho que esses que ficam marcados, né? Que todo atleta sonha vencer, ganhar títulos. Não que os outros não tenham uma relevância, né? Que ganhei vários títulos aí também no Vitória, mas assim, pela expressão, né? E do que foi, eu acho que esse título aí foi o que mais marcou assim na minha carreira. Uhum. Você já faz planos para o futuro? Antes, por exemplo, você falou que ainda quer jogar uns 3 anos, pelo menos, Uhum. né? Mas você já pensa assim no que vai fazer pós-carreira? Está se preparando para investir em alguma coisa? Quer continuar no futebol como treinador? Nesse momento, claro que 3 anos muda muita coisa, mas nesse momento o que é que se passa na sua cabeça? Então, Tila, eu já, assim, né? Eu sempre fui um cara muito. Eu acho que você não precisa parar de jogar para você já ter uma coisa encaminhada, né? Porque se você deixar para depois aí fica complicado, né? Eu já tenho a minha vida, já, graças a Deus, pude construir uma independência, né? Para mim, para minha família. Mas, assim, eu não descarto, né? Assim, pela relação que eu tive no futebol, pelas pessoas que eu conheci, né? A gente não descarta de forma nenhuma você está trabalhando no futebol até pela experiência, né, que você tem no meio. Mas, assim, de antemão, eu acho que eu não tenho muito interesse de ir para o campo, cara, de ser técnico. Seria mais uma parte. Eu acho Administrativo? que essa vida de viagem, tudo é muito cansativo, né? Ela te prende muito. Mas se fosse uma coisa administrativa, então, de repente, poder ajudar algum atleta, né, para fazer algum tipo de negociação, eu acho que seria interessante, entendeu? Uhum. Quando o jogador de futebol ele tem uma temporada normal, porque essa desse ano é a normal, é atípica, né? Em função da pandemia do Covid. Quando você não. Como até o ano passado, na temporada certa, você joga o ano todo tal, e entra em férias. 30 dias você volta, às vezes, alguns, não estou dizendo que seja o seu caso, mas assim, alguns voltam já botando a língua para fora. Cansado, cansa, porque eu, particularmente, por exemplo, defendo a tese de que férias não é para você estar jogando bola. Eu acho que você tem que curtir, aproveitar a família. Eu defendo essa tese. Mas aí, quando o cara volta, o cara realmente sente um pouco. E agora, 4 meses parados, o que é que você espera que aconteça? Eu estou começando a ver, por exemplo, algumas surpresas em alguns campeonatos, né? Que voltaram aí, grandes clubes ficando um pouco para trás. Aqui na Bahia, por exemplo, o Vitória ficou fora das semifinais da Copa do Nordeste, ficou fora das semifinais do Campeonato Baiano, né? Tem muitas dificuldades financeiras nesse momento. Alguns acusam que o clube foi extorquido, vamos dizer assim, pelas duas últimas gestões, uma confusão interna danada, né? Então, o cara volta depois de 4 meses. O que, é que você imagina que seja esse campeonato brasileiro que vem aí, por exemplo? A pandemia lhe atrapalhou em alguma coisa? Você soube enfrentar fazendo seus treinamentos à parte? Como é que você conviveu com isso? Está convivendo com isso, melhor dizendo? Assim, eu acho que o dano maior é a questão psicológica também, né? Eu acho que, assim, muitas pessoas, né? A gente só vai saber isso aí depois, né?
porque a gente ficou parado, né? Uma situação atípica. Mas, assim, eu acho que pelo profissionalismo hoje, eu acho que a maioria dos atletas, né, tem que se cuidar, porque se não se cuidar, né, quem vai ser o maior prejudicado é ele. Pode se lesionar, você perde espaço no clube, ou então, de repente, nem renova o contrato com o clube, vai ficar fora. Então, acho que boa parte está bem já mais consciente sobre essa questão. Mas eu acho que, assim, né, são coisas que a gente ainda vai colher os resultados, né? Porque está começando só os estaduais agora, como você falou, né? Teve algumas surpresas. Tomara a Deus que a parte física, né, não seja uma das coisas que vem afetar tanto, né? Por conta desse tempo de inatividade. E, e a maior preocupação é essa, né? Se perder jogador por lesão e não ter peça de reposição, acho que além de o atleta ser penalizado, né, nessa questão, né, sofrer, o clube também sofre, né? Perder um atleta por conta já ficou 4 meses sem estar treinando, ainda perder um atleta por conta de lesão, acho que seria muito danoso para o clube, né? Tanto na parte técnica como na parte financeira. Então é torcer para que essas estatísticas aí não aumentem, né? De lesão, de problemas e que as coisas voltem ao normal, né? Que os clubes possam se recuperar, que todo mundo tá sofrendo, né? A gente tem acompanhado aí, sabe que não só no futebol, mas em todas as áreas as pessoas têm sofrido aí com esses efeitos da pandemia. E o nosso pensamento é que, e as orações é que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Nunca foi tão importante nunca foi tão importante como agora um preparador físico que realmente conheça da matéria e tal, né? Que possa implantar uma atividade, um tipo de atividade aí, para que realmente não se estoure, porque não venham acontecer as lesões. Porque eu não me recordo, nos meus quase 44 anos de profissão, de ter visto um período tão longo com os atletas parados, né? No seu caso, você fez o quê, por exemplo? As academias fechadas, nem isso você tinha opção. Né? As academias fechadas por decretos municipais, estaduais, de governadores e prefeitos, então até isso se limitou. O cara tem que se reinventar, meu amigo. É Não é complicado, né? fácil. Você particularmente fez como? Então, eu sempre fui um cara que sempre treinei, né? A gente tinha essa limitação do espaço, né? Mas, assim, quando a gente soube da pandemia, né? Assim, o pessoal do clube aqui de São Paulo já deixou alguns tipos de trabalho, né? Pra gente fazer. E eu acho que isso ajudou muito, né? Você ter uma base, porque a preocupação maior é você não ter uma preparação, né? Uma base muscular para você receber toda essa carga, né? Que provavelmente vai vir agora uma sequência de jogos, né, que a gente ainda não teve, mas quando começar o brasileiro, os outros campeonatos aí as exigências vão ser maiores. Eu procurei fazer, né, tudo que o clube pediu, sempre procurei seguir à risca, né, os treinamentos que eles passaram, até para não sofrer tanto com essa volta aí. Uhum. Algumas providências que foram adotadas pela CBF, através de decisões da própria FIFA, por exemplo, foram muito interessantes. Você agora, a FIFA reconhece que os calendários estão todos apertados, né? Com isso tomou a decisão de se permitir 5 substituições, porque isso daria uma maior condição de se aproveitar outros jogadores, poupar alguns, tal, porque vem por aí um calendário complicado. O jogo quarta, domingo, quarta, domingo. O brasileiro já estava com uma formatação boa de jogos praticamente só aos domingos, né? De uns anos para cá, mas realmente vai se cobrar muito agora. Vai se cobrar bastante. Essa dica de 5 alterações você gostou, por exemplo? Essa Assim, decisão, melhor dizendo. eu acho que ajuda, entendeu, Tila? Assim, tudo tem os prós e os contras, né? Assim, para um treinador fica muito mais difícil, né? Você manter um padrão de uma equipe, mudar 5 atletas, né? Assim, aí também tem a questão de você também não perder um atleta por tanto tempo. É aquela questão da gente vai ter que se adaptar, né? Tanto que quando tem os treinamentos agora, assim, principalmente aqui em São Paulo, às vezes muda, né? Para dar simular um pouco essa questão de se precisar mudar, né, os 5 atletas. Então, é a parte de adaptação mesmo que todo mundo tem que fazer agora. Uhum. É,
essa questão realmente é uma questão que deve ajudar, acredito eu. Tudo aí vai ser a prática é que vai dizer, né? Mas eu não sei, você é um cara assim diferenciado, você tem pensamentos interessantes, segue uma coisa mais moderna. Eu, particularmente, acho que a CBF perdeu uma grande oportunidade, a maior oportunidade que ela teve na vida, desde CBD, antiga Confederação Brasileira de Esportes, e hoje CBF, né? Foi a maior oportunidade que tivemos de adequar o nosso calendário ao futebol O nosso europeu, calendário. né? Isso aí é. Mas eu não sei o que diabo é que os caras, rapaz, teimam e não alterar. Poderia vir um brasileiro agora de agosto a abril do ano que vem, por exemplo. Aí eles inventam de fazer de agosto a fevereiro. E aí sai apertando. Jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo. Para quê? Né? A gente podia ter um calendário avançado, melhor agora, para o próprio. A questão mesmo que entra são os estaduais, né? Assim, por conta culturalmente falando, né? Aqui Da para nós, Jonas, rivalidade. o estadual do Brasil só presta os paulistas. Viu? Então, Os aí, outros aí estão em você fim de também. carreira. Aí eu vejo também assim, né? A gente pensa desse lado, né? Mas assim, dando a minha opinião também do lado dos outros atletas, né? Porque assim, nem todos jogam Série A e também tem as condições, né? Vamos botar para os outros atletas que não têm a mesma oportunidade, né? É uma questão de assim, se fosse mudar, né? Isso é uma opinião minha. Se fosse mudar o calendário, que essas pessoas também que tinham, né, a condição de disputar um estadual e vislumbravam jogar um time de Série B, Série C ou até Série A, essas pessoas não, esses jogadores não fiquem desamparados, entendeu, Tilé? Porque assim Uhum. seria muito injusto, porque eu adequo ali o calendário para as séries que tem, né, Série D, entendeu? Todos brasileiro, legal, vai dar bastante. Vai ser bom para todo mundo. Porém, eu posso estar prejudicando esses atletas que teriam um mercado assim um pouco menos favorecido, né, na questão estadual, entendeu? Então, assim, se a gente resolvesse esse problema do calendário, para mim, eu concordo. Mas também não desamparasse esses atletas que ficaram em uma situação mais difícil, aí legal, aí resolveria o problema dos dois lados, entendeu, Tilé? Uhum. Essa é uma questão assim que assim, às vezes a gente comenta, né, com amigos, né, que estão no meio do futebol, e eu sempre toco nessa tecla, né, assim, não adianta nada você favorecer uns e desamparar outros, entendeu? Uhum. Porque, assim, muitos atletas, você sabe, você acompanha o futebol de muito tempo, você sabe que grandes atletas sabem dessas divisões pequenas, de estaduais, é uma oportunidade que o cara tem da vida dele, entendeu? De aparecer e de virar um jogador, como muitos já viraram aí, disputando esses campeonatos, entendeu? Então, assim, se for dessa forma, esse é meu ponto de vista. Uhum. Mas não deixa de ter sido mesmo uma grande oportunidade de Eu ter penso assim, mudado. eu acho que poderíamos fazer um Campeonato Brasileiro de agosto a abril, férias em maio, e aproveitar de junho e julho para os campeonatos estaduais, e aí em agosto voltaria o Campeonato Brasileiro. Porque vocês, eu não sei se você já parou para pensar nisso, vocês vão ter um ano muito, mas muito difícil, muito complicado, filho, porque Não, esse ano vai vai ter ser. mais férias, vai emendar o ano que vem o calendário todo. Vocês vão ter férias agora só em dezembro de 2021. E vai também prejudicar o próximo ano, né? O calendário do próximo ano. Então, assim, na prática, você. Não sei até quando eles vão conseguir readequar esse calendário, né? Por conta de você ter que terminar um brasileiro no próximo ano. Eu não sei como é que eles estão pensando em fazer aí para acelerar esse voltar ao normal, né? Que nem teria antes. Eu acho que a maior dificuldade, inclusive, vai ser a volta de público aos estádios. Eu não vejo ainda público nos estádios esse ano, né? Dizem, e aí achômetro, porque eu não sou nem médico, nem, né? Mas eu leio muita coisa, dizem que existe uma possibilidade de uma segunda onda de Covid lá para o final do ano, novembro, dezembro, né? Nossa, Então, é uma coisa que fica todo mundo na expectativa, sem saber o que é, vai acontecer, né? Enfim. não vai ser fácil, não. Tomara a É. Deus que volte aí as coisas ao normal. E no mínimo vem essa vacina aí, né? Porque se vem essa vacina, eu acho que o pessoal já dá uma tranquilizada aí. Uhum. Antes, quero agradecer a sua participação aqui, foi bacana esse papo, né? Eu não tinha tido a oportunidade de fazer o papo com o Tilé com você na Rádio Metrópole. Eu fiz com alguns jogadores do Vitória, mas em férias que eu falo, por exemplo, você em Salvador, não tive a oportunidade né, de fazer. Então, foi a primeira vez que eu estou fazendo esse papo com você. E justamente aqui através da nossa live. É,
e lhe agradeço profundamente de coração pela sua Eu que atenção, agradeço, velho. né? Pela sua atenção. Leonardo, meu filho, gosta muito de você. Não, Sempre Leozinho é meu irmão aí. Ele sempre me falou muito, mas muito bem de você mesmo, tal. E essa iniciativa foi até dele, de convidar você para fazer, Não, eu né? que agradeço aí. Então, Ainda mais tendo um convite dele aí, eu disse, não, cara, isso é uma satisfação muito grande participar. Já conheço o obrigado. seu trabalho aí também, da época que eu estive na A Bahia. partir da próxima semana, inclusive, eu vou começar a dividir as lives com ele. Né? Uhum. Papo com Tilé, com a apresentação de Léo Tilemon também. Porque eu Então, sempre legal. sonhei ele pegar e seguir o meu caminho, seguir, levar embora. Né? Eu já tenho um nome marcado aqui de 40 e poucos anos. Como ele é muito mais novo, ele tem 33 também, né? O que é que passa na minha cabeça? Pelo menos ele faz aí mais uns 30 anos de Tilemon. E aí a gente vai quase um século, né? Com o nome batendo, com o nome como marca, né? Como marca. Uhum. Então, a partir da próxima semana, ele vai dividir as lives comigo. Eu vou ficar fazendo segunda, quarta e sexta, e Então, ele vai muito fazer bacana. terças e quintas, né? No mesmo canal, Papo com Tilé, porque os dois são Tilé também, né? Então... Mas, Anderson, muito obrigado, meu querido. Um abração para você, boa Satisfação, Diego, sorte. viu? Deus abençoe aí. Obrigado aí pela oportunidade aí. Um Que o grande São Paulo abraço aí. encontre o seu caminho, né? Ok. E que você faça um grande brasileiro. Valeu, um abraço, viu? Um abraço para você. Obrigado. Uma Muito boa bem. noite aí. Tchau, tchau.